Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Botar avisozinho, tirar fundo, colocar uma rádio. E vamos fazer aqui as análises. Cara, brutal o dia de hoje. De novo, um dia limpador de contas, um dia extremamente difícil de operar o dólar. O índice perdeu o fundo, rompeu o topo, né? Perdeu o fundo, pós primeira hora de pregão, rompeu o topo. Estávamos apostando numa operação vencedora aqui do dólar, voltou tudo na minha cara. Eu saí agora porque, assim, a análise que eu estava fazendo neste último movimento seria: quebrou a estrutura, botei a mudança da característica do preço, botei aqui o meu stop, só que, cara, eu vi ele voltar claramente no meu stop, na minha entrada, né? E isso aqui é um range. Então, de novo, ele tá descendo de escadinha, fazendo longas violinadas, para depois voltar a cair. Então, sim, tive que fechar aqui. Deixei para trás aí pelo menos uns 6 pontos, eu acho. Deixei uns 6 pontos para mais. 6 pontos. Mas tive que fechar aqui, na verdade. Eu era para ter fechado aqui, ó. Aqui. Era para ter salvado mais aí ponto, quase 2 pontos, né? Tudo bem, esse é o jogo é difícil, a faca que corta pro loss é muito maior do que a do gain. E foi isso aqui que aconteceu. 0 a 0, entregou só 5 pontos, não andou nem 7 pontos da volatilidade. Entrei de novo, né? Então, não, peraí, calma, direitinho. 0 a 0. Entrei de novo o loss. Vendi. E aí tá entregando isso aqui. Mas assim, cara, medíocre. Simplesmente medíocre. O dólar tá extremamente complexo de operar. Eu tava imaginando que ele ia compensar essa cacete dos 100 pontos que ele fez de alta. Não. Se eu olhar aqui os 60 minutos, ó, a gente consegue ver que aquele movimento medido, inclusive, ele já vai mais um pouquinho para baixo, porque agora ele fez um pullback maior que esse aqui, né? Ele fez meio que uma quebra de estrutura linda ali e voltou. Então, sim, está voltando para alta, engolfando o maior candle de dia de queda, fazendo a clássica violinada. Olha onde estaria o meu 0 a 0 aqui, ó. Ele estaria voltando no meu 0 a 0 novamente. Olhando para um prazo mais longo, a gente identifica que ele está, sim, quebrou a estrutura. E agora, inclusive, quebrando essa estrutura, o choque vai passar para essa região aqui. Então, para ele passar a ser comprador num tempo maior de 60 minutos, ele vai ter que buscar pelo menos o fechamento do gap de ontem, que ele ficou aberto. Tá voltando com uma saúde absurda, porque ele demorou, de novo, para um caralho para chegar até aqui, ó. Foram 51 minutos para entregar 19 pontos. E desde que ele começou a subir aqui, esse queridão, em 20 minutos ele já subiu 12 pontos. Quer dizer que a compra, ela tá vindo muito, mas muito mais saudável do que uma venda. A venda tá demorando para um caralho para acontecer. Então, isso aqui tá me irritando, me tirando do sério. Aí ele, ó, voltou completamente tudo em V, sem fazer nenhuma possibilidade da gente conseguir fazer uma entrada. Tem, pior que tem mesmo. Tem uma entrada aqui, tem uma tentativa aqui, 2 tentativas aqui, e além disso, ainda tem uma trap aqui. Sim, tem. Isso aqui é um crown reverso. Perdeu, não pega mais. Isso aqui é um crown reverso. Vai mudar a característica do preço? Mudou a característica do preço.
Crown Reversal com mudança da característica do preço, a quebra da estrutura, e agora a gente vai ver se esse bonitão aqui de Crown Reversal ele é falso, ou seja, se esse cara aqui é um pivote falso, ou se ele vai ser um pivô de verdade. O que tem se provado nesses últimos dias com a compra vindo em V é que isso aí não é um pivô falso, é um pivô verdadeiro e ele vai tocar ali reto pro alto. Mas, pra gente entrar aqui efetivamente, eu não aposto mais, eu não aposto mais no setup de Joseph James cru. Eu não aposto mais. Eu mixo ele com choque e BOS. Só isso. Porque ele não funciona sozinho. Não funciona. Nossos ativos futuros são um lixo. Então ele não funciona sozinho. Ele busca violinadas. Essa aqui é uma violinada clássica. Clássica. Tá buscando de novo. Bom, assim, temos um prior nessa região, né? O prior onde ele efetivamente vira o jogo. Aqui pode ter um prior para um capote, né? Então ele vem, bate ali, vai, retesta fundo e faz o movimento. Aí ele faz um pivô falso. A demora para fazer esse movimento tá absurda. Absurda. Logo, fica meio perigoso fazer uma operação aí. Agora mesmo aí, ó, ele pode estar fazendo uma trap em cima da perda daquele fundo prévio ali, exatamente onde ele quebrou a estrutura. Me entendes? Então, esse é o jogo. Aparentemente. Só que assim, esse cara tá maldoso pra um cacete. Maldoso para um cacete. Tá sendo difícil operar ele. Tá meu jabazinho aqui. Bem difícil, cara. Tá sendo extremamente hardcore operar esse cara. Mas tá aí, ó. Mudou a característica do preço. Quebrou a estrutura, mudou a característica do preço. Pode ter uma trap aí para fazer um movimento contrário, como pode não ter. Ele pode seguir esse movimento. Mas para entrar aí na compra, dessa forma como ele está vindo em V, ele teria que quebrar uma estrutura bem definida. Ele mudou só a característica do preço aqui. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa de uma quebra de estrutura com um pullback bem definido. Ele tem que fazer uma barriguinha. Tem que ir pro alto, né? Assim, ele vem para baixo. Vai pro alto. Volta. E aí ele vai. E a gente faz uma entrada aqui para uma compra. Vê, ó. Aí estaria o ponto para fazer essa compra. Se ele vai fazer, olha, ele tá dando todo indício de que vai, cara. Só que tá muito próximo da VWAP. Entrar aí é meio que ser um idiota por completo. Ele bate na VWAP e volta que nem um foguete para baixo. Uou! Uou, 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 uou! Beijo do gordo! Tá. Então, isso aí que a gente quer. A gente quer observar esse ponto aí. Entendeu? Ele acabou de mudar a característica do preço. Agora a gente precisa de uma quebra de estrutura para ver se efetivamente ele vai vir ou ele vai enganar todo mundo. Esse movimento que ele está fazendo foi o mesmo movimento que ele fez ontem à tarde. Esse movimento aí foi fantástico. Ele veio em V e ele andou 22 pontos em 19 minutos. Ele andou 20 pontos aí para baixo em 55 minutos. Então, ele pode estar fazendo a mesmíssima coisa, meu irmão. A mesmíssima coisa, sem tirar nem pôr. Tá vendo? Mas a gente precisa de um pullback. Ele não fez um pullback de verdade. Então, fica na minha. Tá vindo em V.
arrebentou ele tudo lá embaixo, fez um crown reversal, a gente se livra do risco bem rápido. Só que esse setup cru do Joseph James aqui, cara, ele não é muito interessante. Um beijo, pai. Toma. Não é. Mas vamos esperar. Vamos ver agora. Agora tem que aparecer vendedores tentando derrubar esse preço de uma maneira bem impactante. Aí a gente pode observar. O fato é que ali não aparenta não ser um pivô falso. É um pivô mesmo, de verdade. Ele vai vir pro alto, o índice vai derreter a groselha e o dólar vai vir pro alto com tudo. Mesmo assim, eu vou esperar por uma quebra de estrutura bem definida. Se ela estiver em cima da VWAP, daí a gente tem um grande problema. Grande problema. Ele pode bater na VWAP e arrebentar ali com tudo. Tá vindo? Em V. Saúde é o nome do jogo. Manipulation é o nome do jogo. Tá vindo reto. Então, infelizmente, a gente não pode se atirar assim na frente do trem, porque fatiou, passou, entrou, tomou stop imediato. Foi, ó. Bota a tua entrada aqui, a quebra da estrutura, beleza, mas fez um pullback bom? Mais ou menos, né? Quebra da estrutura aqui é a mudança da característica do preço. Ele volta a ser vendedor de novo. O stop tem que estar ali. Se eu entrar ali, o stop tá aí curtinho, 4 pontos. Ah, não! E é isso aí. Esse é o jogo. E eu preciso vazar. Fazer minha funçãozinha. Mas foi isso aí. A gente tentou de todas as formas. E mais um dia que o índice, que o dólar tentou limpar minha conta de qualquer maneira, antes de liberar algum movimento direcional. Não libera. De jeito e maneira. Ele faz violinated. Igual o índice, cara, a mesma coisa. Pode ver, já fazem aí desde final, na metade final de setembro, quando ele cai de escadinha, bem devagarinho. Quando ele sobe em V. Só que ele sempre dá o indício e a clareza de que ele é vendedor no dia. Só que ele vira para compra e vem com tudo para compra, empinando a motoca, sem nem se importar por nada nem por ninguém. Sei. Não sei mesmo. Aí quebrou a estrutura. Ali embaixo ele muda a característica para ser um vendedor de novo. A ideia aí para confirmar esse movimento, cara, seria ele mudar a característica do preço ali embaixo para depois quebrar a estrutura para fazer um pivô falso aí. Vou fazer um pivô falso de venda aí. E aí ele compra. Atravessa a VWAP, volta para dentro do range e vem com tudo para arrebentar com todo mundo. Deixa eu ver aqui. Não vai permitir. Tá vindo em V e tá vindo bem rápido, então é difícil. Deixa eu ver qual é o tamanho desse 464. E o que? 33. E o provável suporte 432 e 3. Mais ou menos isso. Tá vendo? E aí, esse aqui é o provável range do dia. Esse horário aí, aparentemente, é o provável range do dia. É isso aí. Aí aqui até que dá bom, né? Tu entra aqui, tu bota isso aqui para risco, tu tem isso aqui para um provável lucro. Aí não. Aí tá ruim. Tu vai entrar aqui com isso aqui de risco, isso aqui de provável lucro. Não, né? Mas são futuros
futuros operados no Brasil. Ele pode fazer isso aí, romper esse topo aí, tocar ele reto, escapar desse range lá na puta que telospa. E aqui sim, ele deu venda, né? Junto com o índice, né? Os dois deram venda após primeira hora da manhã. O índice rompeu o topo, né? Virou em V, tocou ele reto e rompeu o topo. Já tá capotando. O dólar pode fazer a mesma coisa. Pode romper esse topo aqui e fazer o mesmo movimento do índice. Pra entrar aí... Olha, cara... Não sei se eu entro, eu tô esgotado, assim, ó. Essa semana foi uma semana miserável. É uma semana de loss, com certeza, assim. A não ser que amanhã aconteça um negócio mágico mesmo, mas é uma semana de loss. É uma semana em que eu seguro as operações, ele volta em mim e eu saio da operação e ele entrega o movimento. Essa é a grande verdade. E 3 anos e meio que isso acontece. Então, demonstra que também no mini dólar é quase impossível ganhar dinheiro com isso. Quase impossível. Mais fácil tu perder tudo do que tu ganhar uma grana. Tipo eu. Essa semana eu tô devolvendo aí todo mês aí praticamente, né? Não todo mês, mas tô devolvendo bastante. Muito. Mas muito. E de novo o setup parou de funcionar. Ele funciona por 1 mês, 15 dias, 20 dias, passa outros 15, 20, 30, 45 dias sem funcionar nada. E depois ele volta a funcionar de novo. Mas ele primeiro limpa o máximo que ele puder te limpar. E depois começar a entregar alguma coisa de novo. E ele entrega bem conta-gotas. E ao menor sinal ele vira ao contrário e limpa de novo. Bom, esse é o jogo. Bom, vou almoçar que eu tenho que sair. O índice, eu nem sei qual que foi o pior hoje, mas o índice foi monstruoso, cara. Foi monstruoso, olha isso aqui. Perdeu o fundo. Vamos ajustar o provável range do índice. Acabei deixando aqui, nem olhei mais. Me irritei tanto com esse mercado hoje, que Deus livre. 146,553 seria. 146,553 seria. A resistência e o suporte seria 144,688. Então, isso aí, ó. Esse é o range. E esse cara aqui, sim, cara. Esse cara aqui é o grande desafio. Eu acho que... Porra, cara, não... Te dizer que... Tava esperando por ele... Por isso que eu não saí do dólar aquela hora. Eu tava esperando que ele fechasse o movimento medido aqui, ó. Né? Que baixou também um pouco mais, né? Eu imaginei que ele ia fechar esse movimento medido antes de fazer esse... Quebrou a estrutura dos 60 minutos, tá vendo aqui, ó? Quebrou a estrutura dos 60 minutos. Mudou a característica do preço. E não fez nada. Só vi olho não. O dólar entregando, ó. Olha o dólar, que delícia. Delicinha. Vamos ver qual é o stop desse cara aqui. Tá vindo em ver. O índice tá abrindo o bico de novo. E o dólar tá vindo em ver. Mas é isso, tem que sair. Muito obrigado. Quem gostou dessa bosta aí, curte, se inscreve, comenta. Vem comigo nessa incrível aventura aí. À noite eu vou fazer as projeções. E... não sei se vou fazer mais operações, cara. Não sei. Tá difícil. Ele te limpa, te assalta e depois só te devolve o que ele te assaltou. E não devolve nem 10 centavos a mais. Devolve o que ele te assaltou. Tá legal. Apesar disso tudo, tá legal. Tchau, valeu.